Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de ter a doutora Raíssa, advogada, especialista em ações que envolvem os planos de saúde. Obrigada por estar aqui mais uma vez, doutora Raíssa. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e vamos lá. Ótimo. Nosso público adora você. Sempre que você vem, eles acham super interessante as nossas entrevistas, por isso que eu insisto na sua presença. E hoje a gente vai falar um tema bem polêmico que as famílias sempre perguntam, a maior dúvida das famílias, né? E que o que eu mais gosto de fazer, né? Que é atuar contra o plano de saúde. Que são os direitos da pessoa com deficiência. Vamos falar hoje sobre limitação e negativa de tratamentos pelas operadoras do plano de saúde. Bom, eu quero saber quais são as principais ações judiciais na área de saúde para as pessoas com deficiência. Bom, a maior dificuldade das pessoas com deficiência hoje, com relação aos planos de saúde, é realmente conseguir os tratamentos adequados necessários, que são os especializados, né? Então, hoje, o maior número de demandas na justiça com relação à saúde são de limitações de tratamento, por negativa, ou por limitação de sessões, ou porque a criança, a pessoa com deficiência necessita fazer uma terapia, um tratamento, procedimento, até cirurgia especializada e muitas vezes o plano de saúde não tem aquele profissional, ou seja, não tem a rede credenciada apta para atender esses beneficiários, né? Então, sendo mais objetiva, uma criança precisa fazer um método intensivo, exemplo, uma criança com paralisia cerebral, né? Precisa fazer não só a fisioterapia convencional que é assegurada pelo plano de saúde. Aí ela passa pelo médico, o médico faz a prescrição, o neuropediatra, o ortopedista, dependendo da situação, né, o médico, indica aquele tratamento específico, intensivo, e aí a criança, o pai vai solicitar, o beneficiário vai solicitar autorização para o plano de saúde, para cobrir aquele tratamento, porque aquele tratamento é imprescindível para a qualidade de vida, para o quadro clínico daquela criança, e aí tem a negativa. E essas ações são as que mais movimentam hoje o nosso Poder Judiciário, de negativa de tratamento, de limitação de sessões também, porque a gente tem a questão que o rol da ANS diz que existe limite de sessão, exemplo, para criança com autismo, eles dizem que tem 96 sessões de fono anual, 40 sessões de psicóloga, 40 sessões de terapia ocupacional, e a gente sabe que os tratamentos, ainda que exista essa limitação, a gente sabe que o tratamento é por tempo contínuo, indeterminado. Sim. Então, quando a gente tem essa negativa de limitação, também é necessário entrar com as demandas judiciais, né? Pedindo a quebra de limitação para que a criança possa realizar o tratamento conforme a prescrição médica. Claro, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que solicitar, a família tem que ter não só terapeutas capacitados para aquela alteração neurológica, como paralisia cerebral ou autismo, mas também a gente tem que ter um número maior de sessões, né? Sim. Então a gente tem que fazer com uma frequência adequada para cada caso, para que a gente tenha uma melhora do prognóstico. Sim, infelizmente, as famílias têm dificuldade em conseguir isso. Isso é muito importante da questão da duração, porque a gente sabe que os convênios autorizam hoje sessões máximas de 30 minutos. E geralmente esses tratamentos especializados, eles variam de 40, 45 a 1 hora, exato, né? O tratamento por dia, às vezes 5 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, mas um número maior de sessões que a gente sabe que hoje o que é assegurado na maioria das vezes pelos convênios, né? 30 minutos de sessão. Exatamente. Imagina uma criança, né? As crianças são mais agitadas, desatentas, sim, até o terapeuta conseguir foco de atenção, conseguir posicionar a criança, já passou 30 minutos aí, então é um absurdo, né? Às vezes o convênio até autoriza a terapia especializada, mas aí ele acaba limitando o número de sessões, sim, e também a duração das sessões. Então, o beneficiário sempre tem que estar de olho nisso,
Porque, consegui o tratamento, o ABA, mas aí eles só me autorizaram 40 minutos. E a gente sabe que varia de 1, 2, 3, 4 horas a terapia ABA, dependendo da prescrição. Então, a gente tem que ver essas questões, né? Porque não basta autorizar em parte. O convênio ele tem que autorizar de forma integral o tratamento conforme a prescrição do médico. Perfeito. E dos profissionais que acompanham a criança, né? E o que fazer quando a operadora do plano de saúde nega os tratamentos ou limita o número de sessões? Aproveitando o gancho já da primeira pergunta, como eu disse, hoje essas questões de limitações negativas são o que mais movimentam o nosso poder judiciário com relação à saúde, né? Então, o que deve ser feito? Quando o beneficiário recebe algum tipo de limitação negativa pela operadora de plano de saúde, primeira coisa, eu sempre aconselho buscar um profissional especializado, um advogado especializado, a defensoria, o profissional que ele tenha confiança, para pegar as indicações de como ele deve proceder. Mas como ele tem sim voz, ele tem poder de por exemplo, buscar denunciar, fazer uma denúncia na própria ANS, que é a agência que regula as operadoras de plano de saúde, né? A Agência Nacional Suplementar de Saúde. Então, o beneficiário pode fazer uma denúncia, abrir uma demanda, reclamando dessa limitação, desses empecilhos, de todos os problemas que vem enfrentando perante o plano de saúde, para que a ANS possa estar apurando essa situação, porque a operadora pode, dependendo da situação, se realmente comprovar algum abuso, né, pela operadora de plano de saúde, que a gente sabe que acontece muito, a operadora de saúde ela tem as penalidades, como multa, ela cai a pontuação, a avaliação dela, ela pode ficar até impedida de comercializar novos contratos. Então sim necessário os beneficiários saber o poder que eles têm. Mas se, ainda assim, com a reclamação, se já tentou de todas as formas resolver o problema, por isso que eu falo, o acompanhamento com o advogado, com o profissional especializado é muito importante, porque daí o beneficiário vai ter as orientações para possivelmente entrar com uma ação judicial pedindo a quebra dessa limitação ou a autorização desses tratamentos que foram negados, ou inclusive pedir os profissionais especializados, no caso, quando o convênio não tem esses profissionais. Bom, e quando o beneficiário já possui um vínculo com um profissional particular, é possível exigir que esses tratamentos continuem sendo realizados por esses terapeutas? Essa situação é muito delicada, porque o plano de saúde, ele diz que isso é livre escolha, porque quando você tem um contrato com o plano de saúde, com o operador de plano de saúde, você, em regra, está vinculado com aqueles profissionais que ele tem, né? Sim. Exceto quando ele não tem esses profissionais, o plano tem que se cobrir com profissionais fora da rede credenciada, né? Vamos colocar isso um exemplo. Uma profissional que tenha terapia ocupacional com especialização em integração sensorial. Geralmente, a operadora de plano de saúde, nem todas, né, fazem isso, mas negam essa especialização, que é a certificação em integração sensorial. Nesse caso, como o convênio não tem esse profissional, a gente consegue pedir a terapeuta ocupacional particular, que tenha essa integração, essa especialização, porque o convênio não tem. Sim. Agora, se por acaso o convênio tiver esse profissional especializado, existe sim como a gente pedir isso na justiça, porque a gente tem que comprovar que a criança ela possui um vínculo já estabelecido, uma adaptação já estabelecida com o profissional que já atende. Então vamos supor, a criança recebe, a pessoa com deficiência, enfim, recebe o diagnóstico e ela necessita realizar o tratamento especializado. Muitas vezes, quando ela passa pelo consultório, né, o médico responsável diz que o tratamento é urgente. A primeira coisa que ele vai fazer é já procurar esses profissionais especializados. Às vezes eles nem procuram diretamente o convênio, porque já sabe também que o convênio vai limitar e que tem a questão burocrática de prazos. Ele já vai e direciona o filho, a filha já para os profissionais especializados. Aí o que acontece? A criança já
estabelece um vínculo de 2 meses, 3 meses com aquela profissional, e aí, quando vai ficando aquele processo de prazo para autorizar do convênio, enfim, procurando um profissional, a criança já estabeleceu esse vínculo, a pessoa já estabeleceu aquele vínculo com aquele profissional. Então, nesses casos, a gente consegue sim pedir judicialmente, porque a gente sabe que a troca e a substituição dos profissionais, para alguns casos, pode trazer sérias consequências para o paciente, né? Como inclusive regressão no seu tratamento. Isso é muito importante, a gente sempre trabalhar, os profissionais que atuam na área da saúde, sempre brigar pela questão do vínculo e da adaptação com o profissional, da manutenção com o profissional. Por quê? Não trata-se de livre escolha. Não é um mero capricho da médica, dos profissionais. Não é porque a gente está escolhendo. Não é isso. Existe toda uma questão médica envolvida atrás disso, claro, né? Porque a gente está falando de sequelas que o paciente pode ter. Claro, a senhora é a pessoa mais apropriada para dizer isso, mas na prática é isso que acontece. Então, porque a gente tem que pensar na plasticidade cerebral. Então, a intenção é iniciar as terapias o mais rápido possível, terapias adequadas, capacitadas. Então, isso até mais ou menos os 3, 4 anos é o melhor momento, porque você estimulando adequadamente, você tem reconexões, né, rearranjos aí no cérebro, e aí melhora bastante o prognóstico. Claro que não é que depois a gente vai parar de fazer estimulação, mas a gente está falando do melhor momento possível. Então, muitas vezes os pais chegam aqui com uma criança de 3 aninhos, né? Então, o diagnóstico já está um pouco tardio, a gente fala, olha, vamos urgente procurar as terapias. E é o que acontece, até chegar no convênio, até o convênio liberar, perde-se bastante tempo. E os pais, naquela ânsia de melhorar essa situação, vão a nível particular. Sim. E quando a gente fala de algumas crianças, por exemplo, dentro do espectro autista, há uma grande dificuldade de vínculo. Sim. Essa criança, quando finalmente faz o vínculo com o profissional, tem que mudar porque o profissional não está dentro do convênio. É muito triste isso, é muito complexo, né? Uhum. Então, é bom saber que existe uma alternativa. Sim, como só para explicar, porque a gente fala muito aqui sobre criança, né? Porque a gente mexe mais com isso, bate em cima da estimulação precoce, mas isso se aplica a todas as pessoas com deficiência, inclusive adultos, né? Que necessitam fazer algum tratamento específico que às vezes só tem aquela clínica, às vezes só tem aquele profissional que aplica aquele método, porque pode ser um método menos invasivo. Então, tudo isso deve ser analisado, né, em cada caso. Claro. Mas todos possuem esse direito, sim, de, não digo escolher, né, mas lutar pelo melhor tratamento e pelo método menos invasivo, que vai trazer ao menos tempo melhores resultados, porque é isso que os beneficiários buscam, né? É aquilo que vai resolver o problema deles em menos tempo, porque às vezes a gente tem esse questionamento, o próprio judiciário, mas a pessoa já fez outros métodos, outros tratamentos que são autorizados pelo convênio. Não necessariamente a gente tem que exigir que essas pessoas se submetam a esses tratamentos, porque em questão científica, na medicina, a gente sabe que se existe o melhor para aquela pessoa, o médico não vai exigir que, né, a pessoa se submeta àqueles outros tratamentos que não têm a mesma eficácia. Então, para que o beneficiário vai se submeter a todos os outros tratamentos? Quando você vai fazer um procedimento, qualquer tipo, você vai sempre buscar o melhor resultado. É isso que a gente busca sempre. O mais adequado, o mais efetivo e tudo que vai trazer em um menor tempo resultados efetivos para aquele beneficiário. Perfeito. E por que as demandas de saúde aumentaram tanto nos últimos anos? Qual a sua opinião? Acredito que seja por toda essa questão burocrática, né, das operadoras de plano de saúde, que a gente sabe, e muitas operadoras, elas infelizmente acabam visando o lucro, né, apenas o lucro, não colocando todas de forma geral, né, porque a gente sabe algumas, elas são extremamente humanas, elas analisam caso por caso, mas outras elas nem analisam, né? Não está no rol da ANS, aqui eu já vou entrar explicando o que seria esse rol e por que as operadoras de plano de saúde negam esses tratamentos, né? Porque assim, quando a gente fala de negativa, mas por que eles estão negando?
né? Porque os contratos de plano de saúde, eles devem observância à lei de plano de saúde e também as normativas da Agência Nacional Suplementar de Saúde. Então, a gente tem uma listagem que a gente chama de rol da ANS, onde os planos têm que observar e fornecer para os seus beneficiários obrigatoriamente aqueles tratamentos que estão previstos naquela lista. A gente considera aquela lista como mínima obrigatória, né? As operadoras de plano de saúde dizem que é aquele rol da ANS, que é atualizado de 2 em 2 anos, ele é taxativo. Eles só são obrigados, isso que as operadoras de plano de saúde defendem, que eles só são obrigados a fornecer aqueles tratamentos que estão naquela listagem. E a gente, os operadores de saúde, defendem o seguinte, que não, porque não tem como o rol ser atualizado com a mesma frequência que as terapias, os procedimentos são atualizados, que a medicina é atualizada. Então, aquele rol, ele é exemplificativo. Ainda que tenha aqueles procedimentos, o plano de saúde deve fornecer os demais tratamentos. E quem tem que dizer qual que é o melhor tratamento para aquele beneficiário é o médico em conjunto com os profissionais. Então a gente entende que o rol da ANS, essa listagem que os planos de saúde são obrigatórios a fornecer, ela é exemplificativa. E aí que a gente começa as limitações e por isso que as demandas de saúde aumentaram. Porque hoje a gente tem muitos tratamentos especializados, porque a medicina avançou muito, né? Principalmente quando a gente fala em tratamentos direcionados para pessoas com autismo, né? Hoje a gente tem vários métodos, né, intensivos, especializados, né? E também em questões de fisioterapia, a gente tem vários métodos intensivos para síndrome de Down, paralisia, né? De uma forma geral, todas essas pessoas que necessitam, as pessoas com deficiência que necessitam de intervenção na questão da parte motora, né? Então, hoje a gente tem vários tratamentos especializados. E o plano de saúde, a ANS, não deu conta de acompanhar essa evolução dessas terapias. E por isso que hoje a gente tem um cenário de que tudo a gente, infelizmente, acaba levando para o judiciário, porque, infelizmente, é a única forma da gente conseguir esses tratamentos. E o que eu notei é que algumas operadoras de plano de saúde estavam autorizando tratamentos especializados e, de um ano para cá, desde quando começou a pandemia, houve uma limitação, assim, abusiva de todas os operadores de saúde. Então, operadoras que estavam fornecendo os tratamentos, às vezes da criança que já estava em tratamento há 1, 2, 3 anos, de repente tiveram o seu tratamento limitado. Então, elas foram surpreendidas com a limitação e tiveram que procurar o Poder Judiciário. Recentemente, a gente também teve uma operadora de saúde que estava cobrindo todos os tratamentos das crianças com autismo, das pessoas com autismo, e da noite pro dia falaram, não, a gente não vai mais cobrir, inclusive agora a gente vai direcionar vocês para uma clínica que não tem especialização adequada. E aí, mais crianças, mais pais, beneficiários procurando o Poder Judiciário. Então, quanto mais o plano limita, mais ações judiciais vão crescer. Claro. E infelizmente é o único meio, e é o que eu digo, a gente precisa sim, não aqui defendendo o fato que a gente tem que entrar com tudo com a ação, porque tudo que a gente pode resolver de forma administrativa, a gente tenta, mas a gente não tem essa abertura para algumas operadoras de saúde, eles não dão essa abertura e a gente tem que sim entrar com essas ações, porque eu acredito que algo vai ser feito. Claro. Senão agora a gente vai ter alguma mudança lá na frente. Provavelmente a longo prazo vão se mudar esses critérios para facilitar a vida dessas pessoas, né, dessas famílias. Sim. Eu acho que é uma maneira de realmente impulsionar, de pressionar. E a gente entende também, eu como operadora de saúde, né, como advogada nessa área, entendo, meu ponto de vista é que o plano de saúde ele atua igual uma seguradora. Né? O risco, ele é sim de risco, ou seja, você tem um plano de saúde e quando você precisa, ele tem que fornecer o melhor tratamento que você, como beneficiário, precisa. Pode ser que você tenha um plano de saúde e nem utilize. É igual seguro de carro, você tem o seguro, pode ser que bata, pode ser que não bata, pode ser que nunca use, mas quando você precisar, o plano ele tem que fornecer total
o tratamento que o beneficiário precisa. Total, sem limitação, sem negativa e sem nenhuma prática abusiva. Perfeito. E é isso. Poxa, como sempre, um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, foi muito explicativo. Com certeza todos nós aprendemos bastante. Obrigada, viu, mais uma vez. E a você que nos assiste, qualquer comentário, sugestão, por favor, entre em contato com o meu e-mail e a gente vai continuar o nosso trabalho aqui de orientar você, família, você, paciente que tem alguma necessidade especial. Sim, com certeza. E aproveitando, deixar também o meu Instagram, né? Lá eu tenho postado muito conteúdo sobre dúvidas, sobre plano de saúde, negativo, falo muito sobre negativa, sobre limitação, práticas abusivas, né? Porque a gente sabe que o tempo, a gente não consegue explanar tudo o que acontece de abusividade, de limitação com as operadoras, né, que infelizmente elas praticam, então eu sempre tenho postado lá e qualquer dúvida estou à disposição para estar ajudando as famílias. Tá é ótimo. isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você.